Olá, paz seja convosco. Dando a continuidade à disciplina Teologia Sistemática 3. Capítulo 12. A Igreja de Cristo e você. Agora, para finalizar este estudo da Igreja com uma aplicação bem pessoal, vamos primeiro olhar para um fenômeno alarmante: crentes sem igreja. Refletiremos sobre a nossa necessidade de igreja e finalmente uma aplicação direta: como ser igreja. Esperamos que no fim deste capítulo você estará mais motivado do que nunca a não somente se comprometer com a igreja, mas a desfrutar dos benefícios deste organismo fantástico, a Igreja de Cristo. Crentes sem igreja. Por muitos anos os evangélicos têm reparado os erros da Igreja Católica. Um dos motivos da crítica, além de questões doutrinárias, tem sido a falta de compromisso dos católicos como a própria Igreja. O Brasil é a maior nação católica do mundo, mas a grande maioria é católica nominal. São católicos somente em nome, mas não são praticantes. Muitas dessas pessoas, se perguntássemos, se identificariam como católicos, mas seu contato com a Igreja se limita, no máximo, ao batismo, catequese, casamentos e enterros. Agora, um novo fenômeno preocupante está surgindo entre os evangélicos nominais. Em semelhança aos católicos, há uma camada crescente de pessoas que se identificam como evangélicos, mas não frequentam regularmente os cultos na igreja. Quem são estes evangélicos sem igreja? Por que estão saindo das igrejas? São inúmeras razões, mas as principais razões vou estar explanando aqui neste capítulo. Primeiro ponto: nunca se converteram. Com certeza um percentual dos crentes sem igreja consiste de pessoas que foram criadas na igreja, mas nunca tiveram uma experiência de salvação pessoal. Como se diz, Deus tem filhos, mas não tem netos. Só por ser filho de crente, adquirir a cultura e costumes de crente, não quer dizer que é salvo. Cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e confiar em Deus para a sua salvação. Esta falta de uma experiência de novo nascimento, a falta de vida espiritual, faz com que a igreja seja entediante e irrelevante. Segundo ponto: problemas interpessoais. Acredito que outro percentual de crentes sem igreja saiu do meio por questões de desentendimento com pessoas ou com a liderança da igreja. Muitos foram machucados por alguém ou pelo sistema religioso. Em alguns casos, a falha é da própria pessoa, precisava perdoar a ofensa, reconhecendo a imperfeição humana, e continuar na igreja. Outros casos são mais complicados. Não podemos negar o papel de fatores como fofoca e abuso de autoridade na saída de pessoas da igreja, pecados que precisam ser tratados. Terceiro ponto: visão individualista de cristianismo. Enquanto alguns cristãos saíram da igreja por serem machucados, outros optaram pelo perigoso caminho da espiritualidade individual. Tal atitude está em consonância com o narcisismo prevalecente em nossos dias. A versão do Evangelho que tem sido propagada reforça a motivação egocêntrica das pessoas modernas. Cristo é retratado principalmente como a pessoa que vai trazer felicidade, saúde e prosperidade para o cristão, e sua igreja existe para dispensar estes benefícios. Se a igreja não estiver satisfazendo estes anseios pessoais, por que ir à igreja? Se eu ficar mais feliz ouvindo louvores em casa e assistindo um astro da mídia evangélica na televisão, para que preciso me incomodar com a igreja? Quarto ponto: do meu ponto de vista, foi após a pandemia que assolou o mundo, com a Covid. Neste período, conforme vocês acompanharam a evolução da situação, não tínhamos mais segurança em ir à igreja, ir nos restaurantes, parques e outros locais fechados devido à transmissão do vírus da Covid.
Foram decretados estados de emergência para conter o avanço do vírus, medidas não só local, regional mas mundial em que as pessoas deveriam ficar em casa para evitar a transmissão generalizada da epidemia. Então, como a Igreja de Cristo deveria comportar diante da situação? Muitas igrejas buscaram soluções, atalhos para poder levar o Evangelho a todas as pessoas. Aqui na igreja onde eu congrego, o pastor titular juntamente com a equipe de pastores tiveram a ideia de divulgar ou levar a palavra através das redes sociais, levando o culto através do Facebook, no YouTube e em outras mídias. Após a pandemia, parcialmente foram liberando o estado de emergência que tinha sido decretado pelos órgãos governamentais. Hoje, passados mais de 2 anos após a epidemia, algumas pessoas continuam assistindo os cultos em redes sociais. Você precisa de igreja. Como a igreja dá corpo ao plano divino para restaurar os relacionamentos humanos, obviamente nossa participação nela não é opcional. É parte do pacote da salvação. Aliás, os teólogos lembram que no ensino bíblico, não existe a ideia do crente autônomo. Portanto, uma salvação individualista seria meramente parcial e incompleta, já que não realiza a visão de Deus para a humanidade, que é formar uma comunidade. Embora a conversão a Cristo seja o encontro de um indivíduo com Deus, é também uma realidade corporativa. Quando nos convertemos, tornamo-nos parte da Igreja de Jesus Cristo, tanto no seu sentido universal e invisível quanto no visível e da igreja local. Precisamos nos reunir regularmente numa congregação de irmãos. Todo rompimento com esse ciclo natural de integração numa congregação tem sérias consequências. Muitos cristãos gostariam de acreditar que podem ser crentes sem igreja. Contudo, a Bíblia não dá validade a essa ideia. Em primeiro lugar, a igreja tem tanto valor que Cristo morreu por ela. Ele a chama de sua noiva e seu corpo. Temos de atribuir à igreja o mesmo grau de importância que Cristo lhe confere. Em segundo lugar, o crente que não se acha integrado em uma congregação é um órfão espiritual. O destino do crente é ser adotado na família de Deus. Deus é nosso Pai, Jesus, nosso irmão e os outros discípulos de Cristo, nossos irmãos. Um cristão que vive separado de sua família espiritual é órfão. Acha-se afastado do calor e da afeição familiar. Não recebe o alimento saudável e, portanto, torna-se vulnerável a ataques. E, por último, um crente que não se acha unido a uma igreja é como um membro do corpo que foi amputado. Quando entregamos a vida a Cristo, tornamo-nos membros de seu corpo. E o sentido aí não é de alguém que passou a ser sócio de algo, não. Fazemos parte de um organismo vivo, assim como os membros do corpo humano. Cristo é a cabeça e nós, o corpo, ou seja, olhos, boca, ouvidos, mãos e pés. Se um membro do corpo for cortado dele, obviamente, não sobreviverá. Está claro que o cristianismo individualista, isto é, sem comunhão com uma igreja, fica muito enfraquecido para cumprir sua missão de mostrar ao mundo uma nova humanidade. Ademais, aqueles que experimentam esse tipo de vida cristã, estão caminhando em direção a uma atrofia espiritual. Nosso crescimento como cristãos depende, em grande parte, de gozarmos uma profunda e prolongada comunhão com um grupo de crentes, a igreja local. Como ser igreja? Na verdade, não frequentamos a igreja, somos a igreja. A igreja não é um prédio nem um centro de serviços religiosos, é um organismo composto de todos os salvos e eu faço parte. Não posso me distanciar daquilo que sou, eu sou a igreja de Cristo. Então, agora, precisamos analisar os aspectos práticos de ser igreja. Como é ser igreja na prática, no dia a dia? Para começar, essa comunhão,
A vida da igreja não se limita a alguns momentos de interação fraterna, vai muito além disso. Para que o relacionamento da vida eclesiástica seja diferente de um mero companheirismo cristão, ele precisa conter pelo menos 5 elementos. São eles: compromisso, sinceridade, mutualidade, solução de conflitos e cooperação financeira. Primeiro, compromisso. Em essência, a igreja é constituída de um grupo de indivíduos com uma dupla aliança, com Cristo e uns com os outros. E o que seria, na prática, esse compromisso com os irmãos? A existência dessa aliança significa que nunca estamos sozinhos. Ter compromisso significa estar disponível. Em Hebreus 10, versículo 25 diz: "Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." Ter compromisso também significa ter o seguinte pensamento: aquilo que é meu é seu. A igreja de Atos foi um bom exemplo desse aspecto prático do compromisso. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, a ponto de venderem suas propriedades para distribuírem o dinheiro com os necessitados. Ser igreja é ser comprometido com Deus e com os irmãos. Segundo, sinceridade. Esse segundo elemento da função prática da igreja, na verdade, depende do primeiro. Se de fato temos compromisso uns com os outros, teremos coragem para nos mostrar como realmente somos. A igreja, em sua melhor forma, é um exemplo desse alto padrão de coerência. Aliás, a própria Bíblia revela uma honestidade que, por vezes, chega a ser desconcertante. Ela expõe as inseguranças, os pecados secretos e falhas gritantes de seus mais notáveis personagens, como Abraão, Moisés, Davi e Pedro. E, de fato, nós nos tornamos mais chegados uns aos outros quando permitimos que a luz da verdade brilhe sobre nosso verdadeiro caráter. Em João 1, versículo 7, afirma: "Se, porém, andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros." É claro que caminhar em sinceridade não é fácil nem natural para nós. Quando vamos aos cultos, temos a tendência de estampar sempre um belo sorriso domingueiro. Na realidade, a igreja autêntica nem sempre apresenta uma imagem bonita. Nela, os crentes sentem liberdade de se mostrar como são e de não concordar com todo mundo. Podem confrontar e ser confrontados. Uma igreja que opera num contexto de humilde sinceridade coloca os membros em posição de dar e receber ajuda uns dos outros e promove relacionamentos genuínos. Ser igreja é ser real. Terceiro, mutualidade. Por definição, a comunhão na igreja implica compartilhar uns com os outros no nível pessoal. Ou seja, recebo algo dos outros, mas também dou algo de mim mesmo para os demais. Todos precisam participar desse exercício de mutualidade. Todos necessitam dar e todos têm de receber. A comunhão cristã nunca é uma via de mão única, ou seja, focada apenas em receber. Quarto, solução de conflitos. Porque onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí haverá confusão. Essa paráfrase irônica, cunhada por Frank Dietz, expressa a decepcionante realidade da igreja, prevalecente nela desde que foi criada. Seja qual for a razão, a verdade é que, em qualquer agrupamento humano, a presença de conflitos é certa. E parece que a igreja não é exceção. Todavia, a diferença entre a igreja e outras organizações humanas não é a existência ou não de conflitos, mas a maneira como eles são resolvidos. Numa igreja espiritualmente bem equilibrada, a solução dos atritos é operada de forma diferente. É claro que a solução dos desentendimentos nunca é fácil. Felizmente, porém, havendo uma atmosfera de graça e de humildade,
é possível resolver a própria essência dos conflitos, restaurando assim um relacionamento sincero e genuíno. Um cristão sempre irá tomar a iniciativa de buscar a solução das disputas. Ele se dispõe a se humilhar e a perdoar do íntimo. E que reconhece que todos somos devedores à misericordiosa graça de Deus. Ser igreja é pagar o preço para resolver conflitos. Quinto, contribuição financeira. Contribuir é um ato de adoração ao Senhor. É a reação do amor diante das necessidades de outros. Ademais, é também uma disciplina espiritual que quebra os grilhões do consumismo, cultiva em nós a virtude cristã da generosidade e constitui uma expressão de nossa obediência ao senhorio de Cristo. Entretanto, a base lógica de nossa contribuição financeira, ou de pelo menos parte dela, é nosso compromisso com o corpo dos cristãos. Cada um de nós precisa carregar a sua parcela do fardo financeiro. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo reforça esse raciocínio, principalmente em 2 Coríntios 8 e 9. Ali ele ensina que devemos praticar a graça de dar com generosidade, prontidão e segundo nossas posses, tendo em vista igualdade. Ele encerra sua argumentação dizendo, suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. Ser igreja inclui a contribuição financeira. Eis um breve retrato de você e a igreja. Crente sem igreja? Nem pensar. Precisamos da igreja, como uma criança precisa de família, como um braço precisa do corpo. Ser igreja é fácil? Não. Fazemos porque é assim que Deus nos mandou. Vale a pena? Sim. Temos, assim, um convite para gozarmos de uma vida de relacionamentos dentro da Igreja de Jesus Cristo. E depois nós, por nossa vez, também chamamos outros a vivenciá-la. Formamos um corpo, uma família com muitos irmãos e irmãs, pessoas comprometidas com o nosso bem-estar. Isso é ser igreja. E com isso, nós terminamos a disciplina, Teologia Sistemática 3. E é claro e acredito que você, aluno, venceu mais uma etapa, mais uma disciplina no seu preparo ministerial. Creio que você agora tem um entendimento mais profundo da salvação, do estudo do Espírito Santo, saber que os anjos nos atendem e nos ajudam, saber também que temos autoridade sobre os demônios para que possamos enfrentar batalhas espirituais que fazem parte do ministério. Finalmente, espero que você tenha entendido a importância de estarmos inseridos na Igreja de Jesus Cristo. Nenhuma disciplina, seja ela física, mental ou espiritual, dará resultados imediatos. Mas a disciplina de estudo, ao longo do tempo, vai dar profundidade e solidez para o seu ministério. Foque no propósito, tanto você, quanto seus liderados, vão desfrutar dos resultados. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.